Bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e comigo neste domingo de Páscoa. É um dia muito especial porque nós comemoramos hoje a ressurreição do Senhor Jesus. E nós gostaríamos de partilhar com você esta manhã uma palavra muito especial em torno do significado da ressurreição e como é que esta festa cristã chegou a ser comemorada da maneira como é comemorada hoje, qual a origem dela, o que aconteceu para que chegássemos aonde chegamos comemorando a ressurreição do Senhor Jesus. Certamente que ao longo dos anos, esta festa tão maravilhosa da Páscoa foi perdendo o seu significado ou mudando o seu significado pelas mais diversas influências que vieram sobre ela, né? Hoje, infelizmente, ela está resumida a coelhinhos e ovos de Páscoa. Nada contra o coelho e o ovinho de Páscoa, né? Eu até já ganhei um ovo de Páscoa esta semana e vou comer um chocolate muito gostoso. Não é disso que se está falando, mas se está falando da mudança, da transformação, da alteração do significado que o domingo de Páscoa tem para nós. E eu gostaria de, ao longo desta mensagem de hoje, mostrar para você e para mim, pela palavra de Deus, que nós não comemoramos mais a Páscoa judaica, que a Páscoa judaica ela foi superada pela obra do Senhor Jesus e nós queremos compreender isto esta manhã, de tal maneira que a gente saiba comemorar adequadamente aquilo que foi feito por nós, pelo Senhor Jesus, feito na cruz e também na sua ressurreição. Eu digo isto, irmão, porque nós temos igrejas hoje que têm, em certo sentido, se desviado do propósito original do Senhor e têm até introduzido elementos do judaísmo dentro da igreja cristã, né? Trazem candelabros, estrela de Davi, o quipar. Tem igrejas até que usam alguns mantos e ritos do judaísmo que não fazem o menor sentido para nós e que não devem ter nenhum significado para nós, além daquele que teve para o judaísmo antigo, né? Para nós é mais curiosidade, recordação e talvez uma tentativa de entendermos melhor a história da igreja a partir da história do judaísmo antigo, mas mais do que isso não temos necessidade. A igreja cristã, ela em certo sentido, o significado dela e o valor dela superou o do judaísmo, né? Então nós não precisamos seguir todos esses princípios e regras que o judaísmo seguiu, nós estamos livres disso, para a glória do nome do Senhor Jesus, ok? Por isso que eu digo desta forma e quero mostrar na mensagem de hoje como é que nós chegamos a comemorar esta festa tão maravilhosa que nós realizamos neste domingo. E logo após esta mensagem, nós vamos também ter um momento de ceia, a ceia do Senhor, que vamos comemorar juntos em nossos lares. E para tanto eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12, os versículos 1 e seguintes. E ali está escrito assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta e nas casas em que o comerem. Naquela noite,
Comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta forma o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. O que está acontecendo aqui? Qual é o pano de fundo por trás desta narrativa aqui do livro de Êxodo? O povo de Israel, diz a Bíblia, queridos irmãos, ele ficou aproximadamente 400 a 430 anos escravo no Egito. E este povo tem a sua origem no Abraão. A história do povo de Israel começa no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão, diz para ele sair da sua terra e da sua parentela e da casa do seu pai e ir para uma terra que o Senhor iria mostrar a ele, e cumulou ele de bênçãos, dizendo: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E diz a Bíblia que partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Esta é a origem do povo de Israel. Um homem que obedece a Deus e segue na direção de uma terra que o Senhor iria mostrar para ele. Ali Abraão se multiplicou, gerou o seu filho Isaque, que gerou o seu filho Jacó, que gerou os seus 12 filhos, que deram origem aos 12 filhos, às 12 tribos de Israel. Assim começou a história deste povo. E quando Jacó e os seus filhos viviam na terra de Canaã, ali aconteceu uma grande fome, um período de grande necessidade. E diz a Bíblia que Jacó ficou sabendo que no Egito havia comida, enviou então os seus filhos para lá buscarem alimento. Antes deste episódio, já havia acontecido o fato de José, o irmão mais jovem dos filhos de Jacó, ter sido vendido pelos irmãos para uma caravana que passava pela região, e esta caravana levou José ao Egito, que foi vendido ao Potifar, que o tomou como mordomo, e nós conhecemos essa história, e que finalmente o levou até a presença do faraó, após ele interpretar alguns sonhos e demonstrar para o faraó como é que ele deveria se comportar, porque haveriam 7 anos de grande fartura e 7 anos de fome. E José, então, é colocado pelo faraó da época como o líder que vai coordenar e comandar este período de 7 mais 7 anos, 7 anos de fartura e 7 anos de aperto e de dificuldade e fome. E justamente nesses 7 anos de fome é que Jacó envia os seus filhos para buscarem comida, e lá eles têm um encontro com José, que nós todos, a maioria de nós conhece essa tão bela história. José perdoa os seus irmãos que o venderam e manda chamar o seu pai, e vão até o Egito, então, morar na terra de Gósen, em torno de 70 pessoas. Essas 70 pessoas, Jacó e os seus filhos, seus netos, dão origem ao que nós vamos chamar depois de povo de Israel, que se multiplicou na terra do Egito. Diz a Bíblia que depois de José, surgiu um outro faraó que já não conhecia a história de José, nem os feitos do Deus de José na terra. E como o povo começou a se multiplicar, ele decidiu escravizar o povo de Israel. Então, já nas suas origens, o povo de Israel é escravizado no Egito e é escravizado por 430 anos. Ao final deste período, diz a Bíblia que Deus ouviu o clamor do seu povo e foi lá para fazer cumprir a sua promessa, que disse que daria
aquela terra, a terra de Canaã, daria ao seu povo Israel. Jacó havia saído de lá e 430 anos depois, Deus decide trazer de volta agora o seu povo para possuir a terra que foi prometida. Então, ele precisa libertar o seu povo da escravidão. O povo de Israel é escravo no Egito. E Deus agora está chamando o seu povo para sair do Egito, para a liberdade. Esta experiência de sair do Egito, sair da escravidão, e ao mesmo tempo em que liberta o povo de Israel, traz juízo sobre a nação egípcia e sobre o seu faraó, esse episódio é chamado de a Páscoa do Senhor. Então na Páscoa do Senhor acontecem dois fenômenos espirituais importantes. Um deles é a salvação, a libertação do povo do Senhor, do povo de Israel. E na outra ponta, o outro fenômeno espiritual, outro episódio espiritual, é o julgamento do Egito como aquele que escravizou o povo do Senhor. Agora vem juízo sobre ele. E você conhece bem essa história das 10 pragas que se passaram na terra do Egito. E a Páscoa, ela é introduzida antes da 10ª praga. Quando vai acontecer a 10ª praga, que são a morte dos primogênitos da terra do Egito, ali Deus institui a Páscoa. Ali Deus diz que vai libertar, Ele declara libertação para o seu povo. Essa expressão na Bíblia se chama pechá, em grego se chama pachá, que quer dizer passar por cima. A maioria dos significados que são dados a essa palavra vão nesta direção. Significa que o juízo de Deus, a condenação de Deus vai passar por cima do povo de Israel e vai alcançar o povo do Egito. O juízo de Deus vai passar por cima e vai proteger o seu povo, porque quando eles matam o cordeiro, é dito a eles que eles devem colocar o sangue nos umbrais da porta. E nos umbrais da porta que tiverem o sangue aspergido, o anjo da morte passará por sobre aquela casa. Por isso pachá, né? Passar por cima da casa, porque ela está protegida pelo sangue. O sangue é o sinal da promessa e da proteção e do cuidado de Deus e da libertação que vai acontecer para este povo. Então, o povo egípcio e o seu faraó são julgados e Deus, então, agora vai tirar para fora da escravidão e levar para a sua terra prometida o seu povo escolhido. Esta é a experiência da Pachá, da Páscoa do Senhor, em linhas muito gerais e muito rápidas. É isso que o Senhor ensina na sua palavra. E eu queria compartilhar com você agora alguns elementos que estão presentes nessa história, e nós vamos ler outros também do Velho Testamento, que trazem de um lado uma identificação conosco e por outro lado vai trazer também uma superação. Eu queria partilhar com você primeiro agora o que é que essa Páscoa judaica tem a ver conosco. Aonde é que nós nos identificamos com ela? Aonde que a história da fé cristã, a história do Senhor Jesus se enquadra na história da Páscoa judaica? E depois, no final desta mensagem, nós vamos ver aonde ela a supera, onde ela vai adiante. E por isso nós não temos a necessidade de praticar esta Páscoa do jeito que foi praticada, porque há algo de novo trazido pelo Senhor Jesus. Eu quero trazer para você algumas similaridades, algumas identificações muito bacanas que aparecem aqui. Veja no versículo 2, quando Deus diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si, no versículo 2, este mês
vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O Senhor está dizendo aqui para o seu povo de Israel que esse episódio que eles vão viver agora será um marco divisório na história deles. A Páscoa é um marco divisório, um antes e um depois deste acontecimento. Isso está querendo dizer para a gente que a Páscoa que o Senhor promoveu por meio do seu Filho Jesus também traz algo de novo para a gente. Assim como trouxe uma marca divisória para a história do povo de Israel, essa experiência também lembra para nós que Jesus em nós trouxe também um divisor de águas, né? A própria história humana se divide em antes e depois do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, 17, ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novos. Então, Páscoa quer dizer também, em primeiro lugar, um novo começo, um novo início. Quando Deus chama você para a Páscoa, Ele está chamando você para um novo começo na sua história, na sua vida. Você que já teve um encontro com o Senhor Jesus, você que já entregou a sua vida a Ele, você teve um novo começo. A Bíblia diz que as coisas antigas já passaram e Deus começou a fazer tudo novo na sua vida. Como Ele marcou um novo começo na história de Israel, Ele marca também um novo começo na história da sua vida. Em segundo lugar, a Bíblia diz também aqui, nos versículos 3 e 4, ela diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, e por aí calculareis o quanto bastem para o cordeiro. O segundo ensino que essa palavra traz para a gente e que coincide com a experiência da Páscoa do Senhor Jesus é que a Bíblia diz que a Páscoa é um evento para ser experimentado, que Deus deseja que seja experimentada por todas as nações, por todas as pessoas, por todas as famílias. Assim como essa Páscoa foi para as famílias de Israel, lá em em Gênesis capítulo 12, quando Abraão é chamado, no versículo 3, a Bíblia também diz que essa bênção desse chamado de Abraão para possuir uma nova terra é uma bênção que deverá alcançar, que Deus prometeu que iria alcançar todas as famílias da terra. E eu acho isso uma coisa extraordinária, simplesmente maravilhosa. Em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, está escrito assim, que gente de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos e de todas as nações vão comparecer diante de Deus. Estarão representados diante do Senhor naquele dia por causa de Jesus. Estarão representadas pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações. E eu creio, irmão, que todas as famílias da terra vão estar representados naquele dia, diante do trono do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio nós temos de poder viver essa experiência maravilhosa. A terceira similaridade, a terceira identificação da história de Jesus e da fé cristã com essa história da Páscoa judaica, ela aparece nos versículos 5 a 10, quando descrevem como deve ser esse cordeiro. Diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e ele vai descrevendo tudo que deve ser feito, como ele deve ser morto, como ele deve ser comido. Diz que os seus ossos não podem ser quebrados, e ele está aqui falando de uma identificação com o Senhor Jesus, o cordeiro que na Páscoa judaica
é sacrificado e cujo sangue é colocado no umbral das portas, é o Senhor Jesus. Ele é o nosso Cordeiro. Em João 1,29 está escrito: eis o Cordeiro de Deus, diz João Batista, que tira o pecado do mundo. João Batista aponta para Jesus e diz para os seus discípulos e para as pessoas que estão ali para serem batizadas, ele aponta para Jesus no dia do batismo do Senhor. Ele diz: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é um Cordeiro também sem pecado e sem mácula, sem defeito. O Senhor Jesus veio dos céus de maneira perfeita, como um Cordeiro perfeito, sem defeito, sem mácula, sem nada do pecado na vida dele. Ele chegou a dizer certa vez que o diabo não tem nada nele, que ele está livre disso. E se ele fosse um cordeiro com defeito, ele não poderia ser sacrificado. No Velho Testamento era dito que o cordeiro deveria ficar guardado 4 dias, para garantir que aquele cordeiro que foi escolhido sem defeito, ele deveria agora ser protegido e guardado por aqueles dias, para que no dia do sacrifício ele mantivesse todas aquelas atribuições de ser perfeito, sem enfermidade, sem doença nenhuma, não era manco, não era surdo, não era cego. Ele deveria ter todas as características de um cordeiro perfeito. Assim é o nosso Senhor Jesus, o cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. A obra dele só pôde ser feita porque ele foi perfeito. Para pagar uma dívida, né? Você sabe disso, para pagar uma dívida monetária, é necessária que se apele para alguém que tenha o dinheiro para pagar. Se eu estou endividado e preciso que alguém pague a minha dívida, eu preciso recorrer a alguém que tenha realmente dinheiro em depósito para poder suprir a minha necessidade. Se a minha necessidade como ser humano é de santidade, é de perfeição diante do Senhor, eu preciso recorrer a alguém que é perfeito. Preciso recorrer a alguém que não tem pecado, para poder suprir a minha necessidade. Eu e você, para sermos salvos, para sermos libertos do anjo da morte, que vai trazer condenação a toda a terra, e aqui o Egito representa toda a terra, eu e você precisamos recorrer ao Cordeiro perfeito, o Cordeiro que morreu sem culpa, que morreu sem pecado, o Cordeiro que nos substituiu. Que coisa preciosa é esta verdade que foi trazida até nós. Eu, durante muito tempo, imaginei que a história de Abraão fosse uma conversa um pouco irreal de Abraão com seu filho Isaque, quando ele vai sacrificar o filho, né? E o filho pergunta: pai, está aqui o fogo, estão aqui a lenha também, onde é que está o cordeiro? E Abraão responde: o Senhor proverá. Eu sempre imaginei que era uma conversa um pouco simpática, uma conversa consoladora para com o seu próprio filho, né? Na iminência de ele saber que vai sacrificar o próprio filho. Então ele estava usando uma figura, quase uma figura de linguagem, para consolar o coração do menino que ele iria matar. Mas lendo o apóstolo Paulo e todo o ensino que o apóstolo traz em torno da figura do Abraão e da fé que ele teve, Paulo afirma categoricamente que o Abraão sabia que se ele tivesse que sacrificar o próprio filho, o Senhor o ressuscitaria. Figurando daí, prefigurando daí, a imagem do Senhor, o sacrifício do Senhor, que depois de feito também ressuscitaria. Então, o Abraão, ele chegou ao ponto de crer
que o seu próprio filho seria ressuscitado da morte. Por quê? Porque Deus não iria deixar cair a promessa que fez quando ele disse que no teu filho Isaque é que a tua descendência seria estabelecida. Se Deus disse que seria no Isaque, então o Isaque não ficaria na morte. Que coisa espetacular esta fé do Abraão. Por isso Jesus é o Cordeiro de Deus, e o próprio Isaque e a atitude do Abraão para com Isaque são figuras do Senhor Jesus, que sacrificou o seu corpo e o seu sangue por causa de nós, para dar a nós a vida eterna. A outra figura que aparece aqui nessa história é que a Bíblia diz que quando o sangue for posto no umbral das portas, ele deveria ser posto com a intenção de proteger as famílias que estivessem dentro daquela casa, as pessoas que estivessem dentro daquela casa, porque haveria juízo sobre a nação egípcia. E a nação egípcia aqui representa, nessa história, representa o juízo de Deus sobre o mundo caído. A Bíblia ensina que se de um lado Deus vai salvar aqueles que creem no seu Filho Jesus, que recebem a salvação pela fé e se constituem pela fé a igreja do Senhor Jesus. Então a igreja do Senhor Jesus vai ser salva, porque ela é formada por aqueles que creem, de todos os povos, línguas e nações e tribos. E quando a igreja for removida da terra, então virá sobre a terra o juízo de Deus. E o anjo da morte virá e destruirá todas as nações, e destruirá todos os povos, e a morte virá sobre todos que se recusaram a receber a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O apóstolo João ensina no seu Evangelho que os homens e as mulheres desse mundo não serão condenados por causa da quantidade dos seus pecados. Por causa da obra do Senhor Jesus na cruz, nenhum ser humano é condenado por causa dos seus pecados. A Bíblia diz claramente que o ser humano será condenado por não crer em Cristo, por não reconhecerem nele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem não reconhecer a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse terá participação no fogo que virá sobre a terra e queimará todas as nações. Muitos já têm se assustado com a Covid-19, o coronavírus. Alguns têm me perguntado, pastor, o que o pastor acha disto? Com certeza são sinais de que nós estamos caminhando para o fim desta geração. Não sabemos quanto tempo vai levar. O Senhor é que sabe quando é o dia que Ele vai voltar para resgatar a sua igreja e para dar fim a todas as coisas. Nós não sabemos. Mas desde que Jesus foi levantado na cruz, desde que Ele morreu e foi ressuscitado, a história não avança mais para algum lugar à frente dela. A história avança para o seu fim. O Senhor Jesus é o fim da história. Pastor, quando é então que começou o fim do mundo? O fim do mundo começou há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu e depois foi ressuscitado pelo poder de Deus. Quando Ele foi ressuscitado, começou a contagem regressiva da terra e nós estamos caminhando para o fim dela. E nós não devemos nos assustar nem nos preocuparmos com isso. A Bíblia diz que quando estiverem acontecendo na terra grandes epidemias, grandes terremotos e o som dos mares ser provocado por tsunamis e tudo mais, e guerras que estiverem acontecendo, o Senhor Jesus ensina que nós devemos exultar e nos alegrar nisso, porque o fim da terra está chegando. E ao chegar o fim da terra, está chegando o início da nossa redenção. O fim de um é o começo de outro. E nós estamos muito felizes que cada dia que passa,
é um dia a menos na história do mundo e um dia a mais para o resgate dos filhos e das filhas do Senhor Jesus. Por isso, irmão, não fique desesperado com o coronavírus. Alegre-se, porque ele faz parte das palavras do Senhor que foram ditas com respeito ao fim. E nós oramos para Deus cessar esta praga e nós podermos continuar pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, testemunhando o Evangelho, para que mais pessoas sejam salvas, para que mais pessoas sejam libertas, para que mais pessoas possam ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo e serem salvas dessa geração perversa e má, que se aproxima cada vez mais intensamente do seu fim. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria também agora, em sexto lugar, de dizer para mim e para você por que nós não comemoramos a Páscoa judaica. Nós comemoramos a Páscoa cristã. Nós comemoramos o domingo da ressurreição. Porque na Páscoa judaica a gente precisa procurar com muito cuidado e atenção todos os sinais que falam do Senhor Jesus. Mas há um sinal nesta Páscoa que não fala do Senhor Jesus, que é a ressurreição. Na Páscoa judaica não tem ressurreição. A Páscoa judaica é uma esperança de terra humana. A Páscoa judaica é uma esperança de um lugar geográfico que os judeus até hoje aguardam, quando o Messias deles virá para restituir a eles toda a sua terra de Israel e também transformá-los em governantes do mundo, como eles assim esperam. Mas não é isso que nós cristãos aguardamos nem esperamos. Nós somos como aqueles que diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, que diz que somos peregrinos aqui na terra e que não temos cidade permanente. Eu e você não lutamos por um pedaço de chão neste lugar. Nós não lutamos por uma nação terrena. Nós não defendemos princípios que dizem respeito à vida na terra. Nós defendemos princípios eternos. Nós vivemos de princípios eternos. A Páscoa judaica se limita a buscar um lugar na terra. A Páscoa cristã se expande para buscar um lugar na eternidade. Por isso eu não comemoro a Páscoa judaica, eu comemoro a Páscoa cristã e rejeito todas essas práticas que são feitas hoje no meio da igreja evangélica, meio tentando judaizar, que a gente chama de práticas judaizantes da fé cristã. Longe de nós esse tipo de coisa, porque a Bíblia diz e ensina em Hebreus que nós temos promessas superiores àquelas que foram feitas ao povo de Israel. As nossas promessas são muito maiores, elas dizem respeito à eternidade. E se o Senhor Jesus voltar hoje, se Ele voltar esta noite, todo o povo de Israel que hoje vive e que não crê no Senhor Jesus como Messias, será condenado junto com os demais. Não há promessa para eles no tempo da igreja. Nós vivemos o tempo da igreja. E as promessas que são feitas para a igreja, são feitas para o povo do Senhor, para os homens e mulheres que andam olhando e estão em aliança com o Senhor Jesus. Quem não está em aliança com o Senhor Jesus, seja gentil ou seja judeu, vai perder a salvação. Por isso, irmão, eu chamo você hoje para praticar a Páscoa cristã, porque ela inclui um elemento que a Páscoa judaica não inclui. E eu quero ler com você em 1 Coríntios, o capítulo 11, versículo 23 e 24. O apóstolo Paulo diz assim, em 1 Coríntios 11, 23 e 24, ele diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão.
e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. E ele continua dizendo: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Queridos irmãos, aqui nesta noite de quinta-feira, que Jesus está comendo a ceia com seus discípulos, ele está comendo a ceia judaica. Ele fez primeiro a ceia judaica. Ele mandou seus discípulos prepararem a Páscoa. E com certeza estava lá naquela mesa um cordeiro, estava lá naquela mesa pão asmo, estava lá naquela mesa vinho. E o Senhor Jesus, diz a Bíblia, comeu aquela ceia com os seus discípulos. E foi a última ceia que o povo cristão fez, a ceia pascual judaica. Jesus fez esta última ceia com seus discípulos e inaugurou uma nova. Depois de ter comido, ele, parafraseando o Senhor Jesus, ele disse assim: vocês sabem o que nós acabamos de fazer? Ele disse: este cordeiro que vocês comeram sou eu. Aquilo que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava agora expressando de maneira visível, simbólica, diante deles. E ele então, depois de haver ceado, depois de ter feito essa ceia, está lá nos evangelhos, dito desta forma, ele toma o pão e diz assim: este pão é o meu corpo que é dado por vocês. Depois ele toma o cálice de vinho e diz: este vinho é o meu sangue que é dado por vocês. No Evangelho de João, no capítulo 6, ele diz algo extraordinário. Veja o que ele diz em João, capítulo 6. João, capítulo 6, você está acompanhando em casa, 48 a 57. João 6, do 48, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai vive e me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Jesus diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Que coisa extraordinária o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo: eu sou a Páscoa. E ao viver essa experiência da Páscoa, eu estou proporcionando
Diz a palavra de Deus que Jesus está proporcionando libertação para todo aquele que nele crê, libertação do pecado e libertação do juízo. Jesus quer passar o sangue dele no umbral da porta da sua vida, meu irmão e minha irmã. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Se você deixa o Senhor Jesus entrar em sua vida, se você nos umbrais da porta da casa da sua vida passar o sangue de Jesus, você será liberto da condenação que virá sobre o mundo. Você será resgatado da condenação eterna. Você vai ser trasladado, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, ele diz: você vai ser trasladado da morte para a vida, porque este Cordeiro que morreu na cruz, que foi queimado até o fim, a Bíblia diz que ele no terceiro dia, ele ressuscitou. E é aí, neste momento, que a obra do Senhor Jesus transcende o ensino do Velho Testamento sobre a Páscoa. Ele ressuscita. E no capítulo 15 de 1 Coríntios, a Bíblia diz que se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, tudo aquilo que teria sido feito por ele, até inclusive a sua morte, tudo que o seu corpo e o seu sangue produziram a nosso favor, perdoando os nossos pecados, se não houvesse ressurreição, não haveria nova história, não haveria novo começo, não haveria oportunidade, porta aberta de iniciar algo novo, porque nós ainda estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo, tratando desse assunto, ele disse: se Jesus não ressuscitou, toda a pregação nossa é vã, é inútil, e a fé das pessoas também é inútil. Paulo chega ao ponto de dizer: se Jesus não ressuscitou, como alguns dizem que ele não ressuscitou, então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, irmãos, sem a ressurreição, essa festa da Páscoa é nada, não significa absolutamente nada, não tem valor absolutamente nenhum se não há ressurreição. E é justamente isso que o judaísmo moderno rejeita: a ressurreição do Senhor Jesus. O Messias, que era para ter vindo à terra, é o Filho de Deus que morreu na cruz e que ressuscitou e que agora nos chama a uma nova vida, a um relacionamento eterno, profundo e maravilhoso com Ele. Que coisa grandiosa que Jesus fez por nós. No livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículos 1 a 10, há uma palavra profética maravilhosa que diz assim, em Apocalipse capítulo 5, os versículos 1 a 10, diz o seguinte: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo forte proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o rolo? Mas ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o rolo, nem mesmo olhar para ele. Diz João: eu chorava muito, por não ter sido encontrado alguém digno de abrir o rolo, nem de olhar para dentro dele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o rolo e os seus 7 selos. Veja o que diz João no versículo 6. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Uma figura simbólica muito bonita. Ele se aproximou e recebeu o rolo da mão direita de Deus que estava sentado no trono. Ao recebê-lo,
Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo para o Cordeiro: Tu és digno de receber o rolo, de abrir os seus selos, pois foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tem na mão a história. A história. Essa história que há 2000 anos está se encerrando. Essa história que está chegando ao fim. Ela está nas mãos do Cordeiro. O rolo com a história do mundo está nas mãos do Senhor Jesus. Está nas mãos dele, porque ele ressuscitou. Ele governa agora o mundo e está ele levando o mundo ao seu final. O mundo não está entregue à própria sorte e os fatos estão se sucedendo aleatoriamente. Não, meu querido irmão e irmã. Não. Jesus tem a história nas mãos. E você hoje de manhã, você pode colocar a sua história nas mãos dele. Não é coronavírus que vai tirar a história das mãos do Senhor Jesus. O coronavírus, irmão, faz parte da história do Senhor Jesus. E no devido tempo ela será interrompida. Mas a história continua. E portanto eu quero convidar você esta manhã a não temer a história do mundo e nem amedrontar-se em sua própria história. O Cordeiro que morreu e que nós comemoramos no domingo de hoje, a sua ressurreição, é este que está com a história da vida nas mãos. Ele tem o poder hoje de salvar você ou de condenar você. Este poder está nas mãos dele. E você faz muito bem em correr para ele esta manhã. Se você ainda não tinha compreensão do lugar da ressurreição de Jesus na sua vida, hoje de manhã você compreendeu que ele ressuscitou e ao ressuscitar, ele tomou a história de cada um de nós nas mãos. E nós fazemos muito bem, você faz muito bem, se esta manhã você se arrepender da sua velha história, você se arrepender dos seus pecados, livrar-se das suas culpas, jogar as suas condenações sobre o sangue e o corpo do Senhor Jesus sacrificado na cruz e receber dele a ressurreição para uma nova vida. Jesus, esta manhã, quer dar uma nova vida a você. Se você já recebeu esta nova vida, eu quero me alegrar junto com você. Eu quero ficar muito alegre por saber que você já recebeu esta nova vida. Mas se você ainda não recebeu, hoje Jesus está advertindo você de que a sua história está nas mãos dele. E que se você clamar a ele, se você correr para ele, se você pedir perdão a ele, ele mudará essa história, porque ele tem a história nas mãos. Corra para Jesus, porque só ele pode mudar a sua história. Só ele pode cancelar essa história. Só ele pode trazer ressurreição para a sua história. Só ele pode fazer o que eu citei no início desta pregação de 2 Coríntios 5, quando diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fazem novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Jesus quer fazer de você esta manhã uma nova criatura. Arrependa-se dos seus pecados. Ponha a sua vida em ordem diante do Senhor Deus. Seja lavado pelo sangue de Jesus esta manhã. Renda-se ao Senhor aí na sua sala, onde você está,
ouvindo esta mensagem, põe a sua vida nos pés dele, porque ele muda a sua história hoje mesmo. Ele tem poder para fazer isso. Assim como os 4 seres viventes, os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, nós que cremos também estamos prostrados diante dele e dizendo junto com todos os povos do Senhor que Ele é santo, santo, e que Ele é digno de ter a história nas mãos, porque Ele morreu e Ele ressuscitou para governar sobre nós e sobre tudo e sobre todos, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu quero convidar você também, que tem andado longe do Senhor Jesus, que um dia recebeu uma história nova, você que um dia ouviu da boca do Senhor Jesus, pela boca de um dos seus filhos e filhas, você ouviu dele que a sua história estava sendo mudada, você ouviu dele que a sua história estava sendo transformada, você ouviu dele que ele estava fazendo tudo novo na sua vida, e você experimentou isso, você viveu isso, mas depois permitiu que a velha história, já paga e cancelada pelo Senhor Jesus, viesse a ocupar espaços dentro do seu coração. E você sabe, querido irmão e irmã, que quando a velha história volta a bater no nosso coração, ela rouba da gente toda alegria, todo vigor, toda disposição de servir o Senhor Jesus. E quando isso acontece, o diabo vem e fica jogando culpas e mais culpas sobre a mente da pessoa que se afastou do Senhor Jesus. O diabo fica agredindo e confrontando a todo momento, condenando a pessoa. Eu quero convidar hoje você a receber na sua vida o forte impacto do sangue de Jesus que já lavou você. Deixe o Senhor Jesus operar a sua vitória em sua vida, porque você que já entregou a sua vida para Ele, fraquejou, desanimou, abateu-se, desviou-se. Hoje é tempo de vitória para você, hoje é tempo de chamada, hoje é tempo de você ouvir que o Senhor Jesus venceu na cruz e tornou-se o Cordeiro que estava morto, mas eis que vive pelo século dos séculos. Este está chamando você de volta para viver a eternidade junto com Ele. Você não foi feito para esta vida. Você não foi feito para este tempo tão resumido, tão pequeno, tão fraco, que é a vida humana. Deus tem algo de especial para mim e para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que tem sido preparado para mim e para você. Neste domingo de Páscoa, o Senhor Jesus está chamando a sua igreja para viver plenamente a aliança com Ele, para viver em plena intimidade com Ele, para viver dos benefícios do sangue e do corpo do Senhor Jesus, para comer a sua carne e beber o seu sangue constantemente, porque Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se você tem enfraquecido na fé, se você tem fraquejado na fé, tem desanimado na fé, você precisa voltar a comer a carne do Senhor Jesus. Você precisa voltar a beber o sangue do Senhor Jesus. Você precisa voltar-se para Ele e se alimentar dEle. Porque Ele disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Vai viver para sempre junto com Ele. Deixe de comer o que o mundo está oferecendo para você. Largue essas comidas mundanas que você está comendo. Largue essas coisas que o mundo lhe oferece, porque você já percebeu que elas não alimentam para a vida eterna. O Senhor Jesus está chamando você esta manhã para voltar para o seu corpo,
voltar para o seu sangue, comer sua carne, beber seu sangue, se alimentar dele. E se você já está se alimentando dele, peça para o Senhor Jesus colocar cada vez mais pratos abundantes diante de você, para você comer o melhor que Ele tem preparado. Porque não há comida melhor do que o corpo do Senhor. Não há bebida melhor do que o sangue dele, para nos sustentar para a vida eterna. E Ele fez isso de maneira muito bacana, dando a nós a Santa Ceia, dando para nós a ceia dele. Quando Ele disse, comam isso em memória de mim, bebam isso em memória de mim, Ele estava falando justamente dessa experiência, essa experiência de salvação que Ele deu para nós por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição. E hoje o Senhor Jesus está convidando a todos nós a transformarmos a nossa vida num constante domingo de Páscoa. Que eu e você saibamos viver plenamente domingos de Páscoa ao longo de toda a jornada da nossa vida. E nós queremos agora, querido irmão, querida irmã, partilhar com você o momento da ceia do Senhor. Amém? Pois bem, queridos irmãos, nós agora, como havíamos já anunciado para vocês ao longo da semana, e desses dias, nós queremos agora comemorar a ceia do Senhor. E cada um de vocês vai comemorá-la em casa também com a sua família, Será um tempo muito, muito especial agora que nós queremos lembrar esta obra maravilhosa que o Senhor Jesus fez a nosso favor. Nós queremos também dizer que todos aí que creem no Senhor Jesus Cristo, que estão na sua casa, poderão participar da ceia. Também as suas crianças, seus meninos e meninas, que especialmente aqueles que já tiveram uma experiência de salvação, onde tiveram oportunidade já de orar e entregar a sua vida para o Senhor Jesus, poderão também livremente participar da ceia. E se alguma outra criança menor ainda, que não teve essa oportunidade ainda, e se você considerar que ela pode e deve participar da ceia, você pode fazê-lo também como autoridade de pai e de mãe, você poderá também permitir que participe. E se houver alguém de fora da família convidado que queira participar também, poderá fazê-lo, desde que sempre, como ensinou o apóstolo Paulo, cada um julgue a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. É pedido aos crentes que antes que participem da ceia devem julgar a si mesmos, para ver se estão discernindo o corpo do Senhor como deve ser compreendido, discernido, vivido. O apóstolo Paulo, na realidade, está procurando ensinar a gente de que antes de participar da ceia, nós devemos compreender se aquilo que nós vamos fazer como sinal da aliança que temos com Ele corresponde àquilo que nós vivemos como corpo de Cristo, Então, se eu estou em compromisso de aliança com o Senhor e tenho vivido dessa forma, posso participar livremente. Se tenho estado em fraqueza e andado fora da compreensão do corpo do Senhor Jesus Cristo para a minha vida, devo então hoje de manhã arrepender-me, julgar a mim mesmo, corrigir a mim mesmo, como falei na pregação anteriormente. Devo me colocar debaixo da história do Senhor Jesus para a minha vida, e aí então posso participar livremente da ceia do Senhor. Todos podem participar. Quem faz estes julgamentos é a minha consciência e depois a consciência e a autoridade do Senhor. Nós não fomos chamados para julgar uns aos outros quanto à nossa vida e também quanto à participação da ceia. Então você se sinta muito, muito à vontade para participar dela. Excepcionalmente também hoje nós estamos permitindo que você pratique a ceia sozinho em sua casa.
Se você não está na casa de ninguém, mas está sozinho em função da quarentena, né, do isolamento social que o governo está nos impondo, então você excepcionalmente poderá também tomá-la sozinha em sua casa esta manhã, tá bem? Então fiquem muito à vontade para fazê-lo. Nós vamos agora dar as palavras da instituição e depois nós podemos repartir, né, o pão e o suco de uva que você tem aí, né? Não precisa ser em copos individuais, pode ser num único copo e vão passando de um para o outro. Se você achar que é mais prudente, né, fazer em copos individuais, pode fazer também, não tem problema. E aí depois partam um pedaço de pão que vocês tenham em casa e vão comendo juntos, dando uns aos outros e comendo este pão juntos, ok? Nós vamos fazer assim, desta maneira, bem simples. Você pode fotografar, pode filmar, pode colocar depois nas redes sociais. Fique bem à vontade como você deseja fazer aí no seu lar. Mas lembre-se, no aspecto exterior, é muito semelhante àquilo que os judeus faziam. Mas no aspecto espiritual, nós estamos dando um passo além. Porque este pão e este suco que estamos comendo e bebendo representam o Senhor Jesus, que é o nosso Cordeiro que morreu, mas que ressuscitou e nos mantém agora vivos para a eternidade. E é com esse espírito, com essa alegria, com essa reverência e alegria, é que nós queremos chamar você para participar desta ceia, deste domingo de Páscoa, ok? Então vamos lá. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele deu aos discípulos dizendo: tomai e comei dele todos. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Por semelhante modo, após haverem ceado, ele tomou também o cálice, tendo dado graças, ele deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E o apóstolo Paulo ainda diz que todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste vinho, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Vamos orar. Querido e amado Deus e Pai, esta manhã nós nos alegramos em Ti. E quero me alegrar com todos os Teus filhos e filhas que têm andado na Tua presença. Quero me alegrar, Senhor, com os Teus filhos e filhas que esta manhã também se reconciliaram contigo e que colocaram de novo a história das suas vidas de volta debaixo da Tua autoridade. Pai, quero também me alegrar esta manhã com aqueles que tornaram-se Teus filhos a partir desta mensagem. Aqueles que entregaram suas vidas a Ti hoje, que renderam-se em Tuas mãos. Nós queremos festejar nesta ceia, junto com os anjos no céu, por um pecador que se arrependeu esta manhã, por um jovem, por um homem, por uma mulher que entregou a sua vida no dia de hoje, Pai, às Tuas mãos e ao Teu cuidado. Bendito seja o Teu nome. Peço que o Senhor abençoe e encha as vidas de cada um de nós com o Espírito Santo e que o Teu Espírito habite abundantemente e ricamente em nossos corações, para a glória do Teu santo nome. Pai, nós recebemos tudo que o Senhor dá para nós com alegria e também repartimos com a mesma alegria na Tua doce presença. Guarda, Senhor, os nossos corações e faz da nossa vida, te pedimos, um domingo constante. Que todos os dias da nossa vida, Senhor, sejam dias de ressurreição. Abençoa, Senhor, as igrejas que estão participando deste momento. Todas as igrejas cristãs que estão conosco e partilhando desta hora. Tenha bênção sobre ela, tenha bênção sobre o Teu povo. Nós abençoamos assim a Tua igreja e o Teu povo
por meio do nome precioso e santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus abençoe ricamente você, abençoe a sua casa, abençoe a sua igreja, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Vocês podem agora celebrar e comer, né? Quem tem aí uma música, pode colocar uma música aí no seu celular, no seu equipamento de som, e ter um momento de confraternizar, de abraçar, de dar uma palavra bíblica um para o outro, e de comerem todo este pão e vinho e suco, né, que estão aí diante de vocês. Tenham um abençoado domingo da ressurreição em nome do Senhor Jesus e até a próxima. Um beijo no coração, amamos vocês. Fiquem na doce e amada paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.